Fala, seguidores do meu canal, tudo bom com vocês? Uma pausazinha aqui no trampo para conversar um pouquinho com vocês sobre mercadinho, beleza? O vídeo de hoje é muito legal e dá uma luz aí para vocês sobre porque vem se falando muito de crise, né, pessoal? E realmente tá uma situação difícil. Mas a pergunta que não quer calar é: o lucro para os comerciantes, principalmente donos de mercadinho, mercearia, mini box, diminuiu também devido à crise? Como é que está sendo aí? No caso, eu fechei o mês, já fechei o mês no dia primeiro ainda e eu não fiz vídeo sobre isso, né? E agora eu gostaria de fazer um vídeo para falar sobre isso. Então, primeiramente, gostaria que você se inscrevesse no meu canal, deixasse seu like, comentasse o que você achou, beleza? E aí, o que vocês acham? Os lucros, digamos assim, a parte boa, né, dos donos de mercadinho, diminuiu ou aumentou nessa crise aí? Principalmente numa crise inflacionária. Saiu várias reportagens essa semana aí sobre a inflação que está um pouco descontrolada, né? É a maior nos últimos 21 anos. E isso, querendo ou não, que é o setor de alimentos, né? Que é um dos setores que mais puxou esse índice, perdendo apenas para a gasolina, né? Os combustíveis. Então, o setor de alimentos ele sofreu mais com a inflação. E o que acontece? Isso reflete diretamente a nós, donos de mercadinho, né? Mercadinho, mini box, mercearia e todos esses segmentos que a gente trabalha com alimentos, né? Bebidas, produtos de higiene pessoal, vocês sabem quais são, né? Então a pergunta é essa: diminuiu ou aumentou o lucro? Bom, para mim aqui não diminuiu o lucro, mas também não aumentou. Então, como eu havia dizendo, ele se manteve, né? Não aumentou. Muitas vezes aí as grandes empresas, né? Principalmente nesse ramo que a gente está vivendo, porque é essencial, né? As pessoas precisam de alimento, precisam de produtos de higiene pessoal. Muitas empresas grandes, ela aumenta patrimônio nessas crises, né? Porque muitas vezes eles vendem muito caro. E nós, donos de mercadinho, sofre também com isso. Às vezes você dá um boom nas vendas, né? Você fatura bem, mas o lucro é pouco. Ou você tem um faturamento menor, mas o lucro é maior também. E nesse período aí, principalmente do final de agosto, do meio de agosto até o final e do início de setembro até agora, o lucro, digamos assim, que ele se manteve estável. Eu estou falando do lucro líquido, não estou falando do lucro bruto, porque é muito relativo essa questão de lucro, tá, pessoal? Então não tem como eu definir uma coisa que pode ser que minha dívida aumente, pode ser que diminua. Então eu não vou falar de lucro bruto porque várias coisas vão influenciar ele lá no final do mês, tá? Então eu estou falando do lucro líquido, que é o dinheiro que eu usei para mim, para as despesas pessoais, principalmente do mês de agosto. Ele não aumentou, ele se manteve instável, apesar das crises, né? O que acontece? Com a variação de preços, muitas vezes você pega o próprio lucro da mercadoria para reinvestir, para comprar outra mercadoria. Esses meses aí foi uma situação bastante complicada, porque você teve que ficar reajustando o preço de mercadoria, baixando o preço, subindo o preço, baixando o preço, subindo o preço. E eu não gosto de deixar a mercadoria com um valor estourado, né? Muitas vezes você compra ela cara e você vende, aí você vai lá de novo, ela tá mais barata. Aí muita gente tem a mania de, não é nem que seja uma mania, não é nem que seja ruim. Eu também não critico quem faz isso, eu apenas não gosto de manter o aumento, sendo que eu peguei mais barato. Um exemplo aqui, ó, o Steel. O Steel eu comprei bem baratinho, comprei novamente, comprei do mesmo preço, mantive o preço, mesmo sabendo que os outros amaciantes, por exemplo, a Mastel está sendo vendida a 7,80 aqui, o Fofo 7,80. Os outros subiram e ele abaixou. E eu não quis aumentar preço para não deixar um preço muito estourado. Eu sou aquele típico comerciante que tem uma preocupação muito grande em não vender caro. Não gosto de vender caro, eu gosto de vender barato e eu também gosto de ganhar dinheiro.
Então é uma situação que você tem que estar se atualizando todos os dias. Não tenha preguiça de olhar os índices do IPCA, porque, querendo ou não, aquilo vai te ajudar em algum momento da sua vida de saber o preço correto das coisas, quanto que está subindo de verdade, quanto que a mercadoria baixou, para você estar precificando a sua mercadoria corretamente. Não sei se é porque eu estou quase me formando em licenciatura em matemática, então eu tenho um apego muito grande pelos números. E eu gosto sempre de estar acompanhando esses dados que o governo lança. Muitas vezes discordo dos dados, mas eu sempre estou olhando eles porque ali são economistas que estudam aquilo, né? E você tem que, querendo ou não, você tem que ir pegando uma base disso e deixando o seu mercado aí de forma mais profissional, que dê para você vender barato e dê também para você ganhar dinheiro. Então, a margem de lucro nesse período aí não diminuiu, pelo contrário, ele estabilizou. Também não teve um aumento, mas estabilizou. Isso é importante porque te dá uma segurança para você continuar investindo. Não tenho medo nenhum de investir em um período como esse, porque quando você faz as coisas de forma séria, que você respeita seus limites e que você tem conhecimento do ramo que você está trabalhando, a chance de dar certo é muito grande. Então, tenha sempre isso em mente. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.